Doido, eu já acordei na mó bad pensando nisso, mano. Você é louco. Nós trampa pra caramba nesse lugar aqui, não sai do lugar, cara. Que situação, um sufoco, uma vontade de sair do aluguel, uma vontade de vencer, uma vontade de vencer. A gente trabalha, a gente dá nosso sangue, dá nosso suor, vai pra cima, na luta. Não tem vergonha de serviço. Nunca tive vergonha de serviço. Sempre trabalhei, ó, mão, ó. Sempre trabalhei, mano. Nunca tive vergonha de trabalhar na minha vida, nunca tive. Mas de um tempo pra cá, eu já venho cansando, eu venho guardando uma mágoa dentro de mim. Às vezes eu tento transparecer uma felicidade aqui pra vocês. O cabo desenrolado, tá ali, indo pra luta. Sou trabalhador, mas não tem como. Como é que eu vou andar nesse país? Como que eu vou sair do lugar? Sabe? Como é que eu vou ter esperança que o dia de amanhã vai ser melhor? Não tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, já não tem mais nada. É um arroz, é uma mistura, um pedaço de carne. Ninguém tá aguentando comprar um pedaço de carne pra comer. Carne de boi, não importa qual seja, até carne moída virou luxo. Virou luxo nesse país. Eu tô cansado aí, eu tô seguindo alguma rapaziada aí, um monte de pessoas que tá em outros países aí. A galera vai no mercado, trabalha, tem um rapaz mesmo que eu sigo, que ele falou, cara, 1 hora de trabalho aqui, 1 hora, você compra, é Irlanda, parece que tá 1 hora de trabalho, você compra mistura, você compra as coisas, fruta, você compra de coisa, com 1 hora de trabalho, 1 hora de trabalho lá dele, é o que eu faço numa compra aqui, sabe? Eu tô empapuçado, cara, tô cansado desse lugar aqui, onde eu tô, ó. Tô aqui na Avenida Paulista, um centro financeiro rico desse aqui. Aí a gente fica olhando esse monte de prédio de luxo aqui, ó. A gente fala, como é que essas pessoas conseguiram chegar dessa maneira num país desse? Como conseguiram? Se a gente trabalha pra caramba e não sai do lugar, como que conseguiram? Tipo, falo pra você, é de entristecer, viu, mano? Aí tô aqui, ó, esperando a chuva dar uma amenizada pra ir ali ganhar R$150, trabalhar embaixo de chuva. Tá bom, graças a Deus por isso, eu agradeço muito pela oportunidade que a moça me deu, mas é isso, cara, a gente cansa, o psicológico da gente cansa, sabe? A gente tem criança pra criar, a gente foi dar o melhor. E aí, pessoal, todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Lucas, ou Lusca. E, bom, esse desabafo aí, eu vi que fez bastante sucesso na internet recentemente. Mas uma coisa que esse cara falou me chamou a atenção e eu gostaria de dividir com vocês. Talvez a gente tá tendo uma percepção muito honesta, mas que pode prejudicar muito a gente. E não é que a gente não deve ser honesto, mas é como a gente deve agir depois dessa percepção honesta da realidade. Bom, eu vou sentar ali um pouquinho e a gente já vai conversar um pouco mais sobre isso. Bom, galera, aqui já sentado debaixo dessa bela árvore, eu queria refletir algumas coisas. E se tem algo que me chamou a atenção nesse vídeo foi o fato desse rapaz, que eu acho que é Lincoln, foi o fato dele falar que ele luta, batalha, tenta vencer na vida, mas as coisas são cada vez mais difíceis. E é um sentimento bem frustrante, mas ele fica ainda mais frustrante quando você olha para uma situação de pessoas que têm muito mais condição, de pessoas que já venceram na vida, que têm uma vida de luxo, uma vida de Instagram, carros com mulheres, com apartamentos, casas luxuosas, comida à vontade, as bebidas mais caras. E a gente olha para essas pessoas e perguntam como essas pessoas venceram na vida. Como pessoas, e que não todas, mas principalmente esse é o ponto que eu quero destacar, como pessoas que fazem mal aos outros vencem na vida. E essas pessoas vencem, e a gente que está tentando ser honesto, tentando ser bom, tentando não passar ninguém para trás e não tirar vantagem, parece que as coisas não fluem pra gente. E nós, tentando lutar pelo certo, não conseguimos conquistar, não conseguimos vencer na vida. Isso é muito perigoso, porque isso pode fazer com que o nosso coração se revolte ou que o nosso coração tropece. E quem diz isso não sou eu. Olha só o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz lá no Salmo 73. Que os nossos pés quase escorregaram ou quase escorregam quando a gente olha para a prosperidade dos ímpios. Eles não adoecem, não
passam por enfermidades, não têm essas dificuldades que nós passamos, e quando a gente olha para a prosperidade deles, nosso coração quase tropeça. Então, se nós ficarmos olhando para a prosperidade dos ímpios, das pessoas ruins, das pessoas que nós sabemos que fazem maldades gigantescas e ainda assim prosperam, se nós ficarmos olhando para essas pessoas, o nosso coração pode tropeçar, questionar os ensinamentos do bom Deus, questionar a nossa vida e como as coisas estão sendo levadas de uma maneira negativa. E isso pode ser muito perigoso. Mas o que a gente faz então quando o nosso coração sente inveja dessas pessoas? Quando o nosso coração fica amargurado, quando a gente sente essas coisas ruins? Eu acho que o remédio está no próprio Salmo 73. Buscar o Senhor e o seu sustento. Buscar o Senhor e o seu sustento. Se as pessoas ruins, se os ímpios estão tendo prosperidade, se eles estão prosperando, nós devemos buscar o Senhor e o seu sustento. Parar com essas comparações dolorosas, medíocres, pois o Senhor conhece e sonda o coração de cada um. E mais vale ter um coração puro e tranquilo, sincero diante do Senhor, do que viver com uma vida de comparação e do que viver querendo almejar tesouros, bens materiais que o Senhor não quer nos entregar, ou que estão com pessoas que não obedecem o Senhor. Então, acho que a gente precisa se atentar para esses dois pontos, para que a gente não venha deixar de confiar no Senhor, para que a gente venha continuar acreditando, mesmo quando as situações parecem adversas, mesmo quando as coisas parecem irônicas, a ponto de pessoas que fazem maldade estarem ganhando dinheiro, estarem subindo na vida e a gente ficando para trás. O Senhor, Ele é um rei justo, reto, manso e humilde. E Ele tem coisas boas para nós. Nós devemos confiar nele mesmo quando isso requer mais fé do que a gente tenha, talvez. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu ouvi esse desabafo e eu nem ia falar nada, eu meio que dei uma ignorada nisso, mas eu tava fazendo um devocional depois, e aí depois eu ouvi esse vídeo, ou foi antes que eu fiz o devocional, não sei, e eu acabei tendo essa ideia de falar sobre isso, sobre que nós não devemos olhar para a prosperidade dos ímpios e indignar o nosso coração, para que a gente não venha tropeçar, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha se revoltar, viver uma vida de revolta e amargurado. O negócio é confiar em Deus, respirar o ar puro da natureza e continuar acreditando, viver coisas boas, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Não sei como esse vídeo vai repercutir aí, espero que sim. O importante é que algumas pessoas vejam e que isso fale aos corações delas, assim como falou com o meu. Muito obrigado, galera, valeu, até a próxima.